Teherã está explodindo por dentro, e desta vez não é um ataque externo, é um colapso vindo de dentro do próprio regime. No dia 22 de abril, o IRGC está organizando um golpe contra seu próprio governo. O presidente Pezeshkian e o ministro das Relações Exteriores Arati estão supostamente sendo mantidos como reféns e detidos. O presidente do parlamento Galibaf foi removido de sua posição em 22 de abril. E enquanto os negociadores estão supostamente em prisão domiciliar, soldados do IRGC estão comemorando em cima de um míssil balístico Khorramshahr-4 na Praça da Revolução. O Irã cometeu um erro crítico. Derrubou a mesa de negociações, mas a mão que virou a mesa agora começou a virar o próprio país. Nenhuma autoridade em Teherã está em vigor. Nenhum mecanismo de decisão está funcionando, e enquanto o povo espera em filas de pão sob o bloqueio, o regime está se devorando. O Irã está em um limiar crítico, onde um golpe, um colapso interno e um gatilho de revolta popular estão todos convergindo ao mesmo tempo, e esse limiar se estreita a cada hora que passa. Para entender a escala desse caos, primeiro precisamos olhar para o quadro. As três principais figuras da liderança civil do Irã, o presidente do parlamento e o ministro das Relações Exteriores, foram sequestrados, detidos, colocados em prisão domiciliar ou removidos de seus cargos. Em 22 de abril, Galibaf foi oficialmente impedido de participar das negociações. Bem, veja, antes de mais nada e até agora, enquanto estou aqui com você, não temos um plano para a próxima rodada de negociações. Embora a narrativa oficial diga que ele renunciou, avalia-se que ele foi removido pelo IRGC porque o momento revela tudo. O dia em que o IRGC sabotou as negociações foi o mesmo dia em que Galibaf caiu. De acordo com pessoas de dentro, Galibaf estava bloqueando todas as propostas dos Estados Unidos, mas o IRGC o afastou, não porque ele estava bloqueando a paz, mas porque ele estava sentado à mesa de negociações. E o que o IRGC quer é que a própria mesa desapareça. E a evidência mais marcante da gravidade da situação é esta. No dia 23 de abril, Pezeshkian, Galibaf e Arakchi postaram palavra por palavra a mesma mensagem em questão de minutos. Não o pensamento independente de três funcionários diferentes, mas um texto ditado por uma única mão. Essa mão pertence ao chefe do IRGC, Vahid. A liderança civil já não consegue nem controlar suas próprias contas nas redes sociais. Este pode ser o indicador mais concreto das alegações de sequestro e detenção. De acordo com a atualização mais recente, os militares estão efetivamente no controle. Os funcionários eleitos foram marginalizados. E a maioria dos que apoiaram as negociações foi demitida e detida. Nenhuma dessas alegações foi ainda confirmada por fontes independentes, e algumas estão sendo espalhadas por contas anti-Irã. Mas o que é crítico aqui não é se as alegações são verdadeiras, mas que o Irã está efetivamente deslizando para um vácuo de autoridade. No dia 22 de abril, Jesse Waters, na Fox News, afirmou que generais estão bloqueando negociações de paz e mantendo seus próprios negociadores, enquanto a Iran International publicou uma análise independente de que o IRGC assumiu o controle de fato ao marginalizar a liderança civil. E o ISW-CTP relatou que o processo de tomada de decisão do Irã continua fragmentado e disperso, com o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Zolkadr, incapaz de coordenar entre o IRGC e a liderança civil. E o comportamento do IRGC completa esse quadro. No dia 22 de abril, após a notícia do colapso das negociações, eles colocaram um míssil balístico Khorramshahr-4 com alcance de 2.000 quilômetros na Praça da Revolução e comemoraram. Isso não é pânico, é vitória. A Guarda Revolucionária quer que as negociações terminem e não está escondendo isso. Mas enquanto o míssil é celebrado na praça, a algumas ruas de distância, as pessoas estão esperando em filas para pão. Os salários não estão sendo pagos. A inflação já explodiu e o bloqueio estrangula a economia do Irã um pouco mais a cada dia. Enquanto os apoiadores do regime dançam em cima do míssil, a grande maioria dos iranianos está pagando o preço desta crise, e esse preço pode desencadear a raiva popular em algum momento. Para entender por que o IRGC matou as negociações, precisamos ver o que eles ganham. E para entender isso, devemos compreender a posição do IRGC dentro do Estado iraniano, porque o IRGC não é apenas um exército, é simultaneamente o maior ator econômico do Irã, o gestor da sua rede de inteligência e o guardião ideológico. Do ponto de vista do comandante do IRGC, a guerra é uma oportunidade para expandir seu domínio sobre a sociedade iraniana e consolidar seu poder.
Se a paz chegar, a razão de existência do IRGC é questionada. Seu orçamento é cortado. Sua influência política diminui. Seus impérios econômicos, como o Khatam al-Anbiya, são ameaçados. Se a guerra continuar, o IRGC se torna o único poder sobrevivente. Eles querem que a guerra continue até que nenhum outro grupo no Irã possa se opor a eles. Dessa forma, eles constroem uma estrutura onde os militares assumem o controle do Irã e o governo civil desaparece completamente. Este tem sido o objetivo deles desde o início, e agora eles veem uma oportunidade de realizá-lo. Vimos a evidência mais clara dessa estratégia em Hormuz. No dia 17 de abril, o ministro das Relações Exteriores, Arati, anunciou que o estreito estava aberto a todos os navios comerciais. O IRGC abriu fogo contra os navios no mesmo dia. Soldados do IRGC disseram aos navios em Hormuz: "Não escutem aquele tolo. O estreito não está aberto." A televisão estatal chamou Arati de tolo. Isso aconteceu diante do público internacional. O governo civil dizia uma coisa enquanto os militares diziam algo completamente diferente. E como vimos repetidamente ao longo da história, aqueles com armas venceram essa luta. E no centro está Ahmad Vahidi, nomeado comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica em 1º de março. Conhecido como o arquiteto das organizações terroristas no exterior do Irã, ele comandou a Força Quds de 1988 a 1997, antes de Soleimani. 85 mortes no ataque ao Centro Judaico de Buenos Aires, aviso vermelho da Interpol. Enquanto ele consolida o controle com figuras de segurança linha dura, a liderança civil está sendo cada vez mais marginalizada. O objetivo de Vahidi não é a negociação, é estabelecer o domínio total do IRGC sobre o Estado iraniano. E há uma nuance crítica aqui. O próprio Ghalibaf é de origem do IRGC. Ele cresceu em quartéis, comandou um corpo. Então, a Guarda Revolucionária está marginalizando seu próprio ex-membro. Isso não é uma purga ideológica, é uma pura tomada de poder. Vahidi está eliminando todos que ele vê como rivais. Qualquer um sentado à mesa de negociações ameaça o monopólio do IRGC sobre a guerra. E o verdadeiro preço deste golpe é pago pelo povo do Irã. À medida que as negociações colapsam, o bloqueio continua. À medida que o bloqueio continua, a economia colapsa. À medida que a economia colapsa, a raiva popular aumenta. O relatório dos bastidores do Wall Street Journal é importante para entender como a Casa Branca abordou esta crise. Quando chegaram as notícias do colapso das negociações, o vice-presidente Vance, Jared Kushner e Steve Witkoff passaram o dia avaliando opções ao lado de Trump. O ponto crítico aqui é o seguinte: conselheiros de inteligência disseram a Trump que o governo iraniano não é um todo unificado. A equipe de negociação, incluindo o ministro das Relações Exteriores, provavelmente não tem autoridade para aprovar um acordo. Uma tentativa de tomada de poder está em andamento pela liderança do IRGC, incluindo o novo chefe Vahidi. Esta avaliação mostra que os Estados Unidos nem sabem com quem estão sentados à mesa, e Trump quer uma proposta unificada, uma que possam negociar sem questionar se será realmente implementada. A análise do ISW do CTP apoia essa avaliação. O processo de tomada de decisão do Irã continua fragmentado e disperso. Eles estão negociando com um comitê dividido composto por linhaduras e pragmáticos, sem uma posição coesa e unificada. Um funcionário dos Estados Unidos não identificado disse ao Axios em 22 de abril que o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Zul Qadr, não consegue coordenar efetivamente entre o IRGC, a liderança civil e o líder supremo. Autoridades sobrepostas e desentendimentos faccionais estão atrasando a tomada de decisões do Irã e impedindo o regime de apresentar uma posição unificada de negociação. Como resultado desta análise, uma estratégia de estrangulamento econômico foi escolhida em vez de bombardeamento. Precisamos ler nas entrelinhas da declaração de Trump. A pedido do Marechal Amir e do primeiro-ministro do Paquistão Shahbaz Sharif, estou estendendo o cessar-fogo até que os líderes iranianos apresentem uma proposta conjunta, mas ordenei que nossas forças militares mantenham o bloqueio. Em outras palavras, os Estados Unidos optaram por observar o desenrolar do conflito interno do IRGC. Em vez de intervir, está permitindo que as próprias dinâmicas internas do Irã erodam o regime. Outra dimensão dessa estratégia é visível em uma mensagem postada na conta X de Arati, embora não esteja claro se ele mesmo a escreveu ou se o IRGC usou seu telefone. A mensagem afirma: bloquear portos iranianos é um ato de guerra e uma violação do cessar-fogo. Esta declaração merece ser analisada porque, no próprio quadro lógico do Irã,
um bloqueio dos Estados Unidos é uma violação, enquanto o bloqueio do Irã aos estados do Golfo é um direito legítimo. E a realidade histórica é esta. Foi o Irã que começou a fechar o Estreito de Hormuz. Foi o Irã que começou a atacar navios civis. Foi o Irã que concordou em abrir o estreito durante o cessar-fogo, mas não o fez. Este duplo padrão revela quão frágil é a narrativa diplomática do regime. E a análise econômica do general Petraeus completa este quadro. O Irã tem aproximadamente 35 bilhões de dólares em reservas e 180 milhões de barris de petróleo circulando na Ásia-Pacífico. Isso pode fornecer um amortecedor de curto prazo, mas 80 a 90% de sua economia depende do que entra e sai de seus portos, e esse fluxo está atualmente interrompido. Os números de Trump são impressionantes, eles estão perdendo 500 milhões de dólares por dia. O exército e a polícia não estão recebendo pagamento. Este último ponto é estrategicamente crítico, porque uma força de segurança não paga se transforma de uma estrutura que protege o regime em uma que o ameaça. Este quadro econômico pode explicar o movimento de golpe do IRGC. Eles estão correndo contra o tempo. A pressão do bloqueio dos Estados Unidos reduz o espaço de manobra do regime a cada dia que passa, e a janela para a consolidação do poder está se fechando. A declaração do secretário do Tesouro Bessent revela a gravidade da situação. Em poucos dias, as instalações de armazenamento da ilha de Karg estarão cheias e os poços de petróleo iranianos serão fechados. Esses fechamentos de poços representam um cenário de desastre para o Irã, porque reiniciar um poço fechado requer bilhões de dólares em novos investimentos, e mesmo que reabram, perdem permanentemente de 5 a 10% de seu petróleo. Encontrar esse dinheiro é impossível para o regime iraniano. O resultado é claro. Quanto mais o IRGC sabota as negociações, mais o bloqueio continua. Quanto mais o bloqueio continua, mais poços fecham. Quanto mais poços fecham, mais o futuro do Irã queima. Nas palavras de Trump, eles estão perdendo 500 milhões de dólares por dia. O exército e a polícia não estão recebendo pagamento. E uma força de segurança sem pagamento se transforma de protetora do regime em sua ameaça. Este é o maior dilema do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Eles precisam de guerra para obter poder, mas a guerra destrói a economia. E quando a economia morre, o poder também se desgasta. A resposta do Irã a este dilema é uma das demonstrações mais claras do desespero estratégico do regime. Eles começaram a atacar navios no Estreito de Hormuz e levá-los para portos iranianos como retaliação contra o bloqueio dos Estados Unidos. Mas quando analisamos os alvos, o quadro fica claro. Eles atacaram 3 navios e apreenderam 2, um pertencente à Grécia, outro a uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos, o último a uma empresa sediada na Suíça. Nenhum desses países está envolvido nesta guerra. Apreender navios de países que não têm nada a ver com a guerra como retaliação contra os Estados Unidos, isso não é estratégia. É uma manifestação de desespero. E ainda mais alarmante, 2 contas semi-oficialmente ligadas ao IRGC declararam que todos nos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Arábia Saudita e Kuwait devem deixar esses países imediatamente. Os países que eles visaram são nações muçulmanas sunitas, países que não estão envolvidos nesta guerra de forma alguma. Na verdade, a maioria desses países até proibiu os Estados Unidos de usar seu espaço aéreo para operações ofensivas contra o Irã. O Irã está ameaçando países que não estão lutando contra ele porque sabe que eles não vão revidar. O Irã não mencionou os Estados Unidos nesta ameaça, não mencionou Israel. Escolheu especificamente países indefesos que não querem se envolver na guerra porque sabe que esses países não vão responder. Petraeus explica isso diretamente. 17% da capacidade de GNL de Doha ficará fora de serviço por 3 a 5 anos até que os reparos sejam concluídos. Petraeus acrescentou: "Não acho que nenhum dos lados realmente queira voltar a uma guerra em grande escala, mas danos foram causados à infraestrutura nos estados do Golfo, e certamente não queremos ver mais disso. O Irã não consegue controlar seu próprio espaço aéreo, não consegue controlar seu próprio estreito, não consegue controlar sua própria economia. A única opção restante, destruir a economia de todos os outros também." E o IRGC adotou isso como uma estratégia porque não estão em posição de fazer mais nada militarmente. Este é um padrão que vimos repetidamente na história. Regimes encurralados recorrem ao terrorismo global por desespero. Quando juntamos todos esses desenvolvimentos, a realidade estrutural que emerge é esta: o Irã não pode mais ser analisado como um Estado no sentido tradicional. O Irã é uma estrutura onde uma poderosa rede paramilitar exerce influência decisiva sobre as forças armadas e as instituições políticas em seu núcleo.
O líder supremo Mojtaba Khamenei está em coma, inconsciente de sua própria nomeação. A autoridade real do presidente Pezeshkian é extremamente limitada, mesmo que ele não esteja em prisão domiciliar. O comandante do IRGC, Vahid, está gerindo a guerra tática e torpedeando todos os canais diplomáticos. E Ghalibaf, líder da equipe de negociação, foi marginalizado pela ala militar do próprio regime, apesar de ser de origem IRGC. Quando analisamos essa estrutura, o que vemos é uma organização militar disfarçada de Estado. O IRGC não é apenas um exército, é também o maior ator econômico do Irã, um império massivo na construção, telecomunicações, petroquímicos e bancos. Se a paz vier, esse império é questionado. Se a guerra continuar, ela cresce. Esta é a razão estrutural pela qual as alegações de prisão domiciliar, verdadeiras ou não, parecem tão lógicas. Para o IRGC, a paz é mais perigosa do que o colapso econômico. 5 explosões foram relatadas em Teherã esta manhã em menos de 1 minuto uma da outra. Em seguida, fontes iranianas disseram que eram sistemas de defesa aérea sendo testados e que não houve ataque. Foi um exercício, mas o momento é preocupante. Alegações de golpe, expiração de cessar-fogo, exibições de mísseis e exercícios de defesa aérea, tudo dentro das mesmas 24 horas. O Irã está ou se preparando para a guerra ou enviando ao seu próprio povo a mensagem de que estamos no controle. Talvez ambos. E essa fragilidade torna o Irã mais fácil de manipular por atores externos. A Rússia e a China podem ver o IRGC como um parceiro preferido, porque regimes militares são mais previsíveis em sua rigidez ideológica. Mas essa mesma rigidez priva o Irã de flexibilidade diplomática e aumenta o risco de escalada em cada ponto de crise. As redes de proxies do Irã, Hezbollah, Houthis, milícias iraquianas, poderiam ser usadas de forma mais agressiva sob controle total do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, e isso poderia arrastar toda a região para uma instabilidade crônica. A dimensão nuclear também é preocupante. O domínio total do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica poderia acelerar as atividades de enriquecimento e tornar qualquer acordo nuclear impossível. Linhas vermelhas traçadas por figuras como Vahid eliminam a flexibilidade dos negociadores civis. Aproximar-se do limiar nuclear militar pode desencadear uma corrida armamentista regional. A Arábia Saudita e a Turquia podem enfrentar pressão para lançar seus próprios programas nucleares, e a probabilidade de uma intervenção militar preventiva por parte de Israel aumenta porque, sob o domínio do IRGC, a diplomacia deixa de funcionar. Talvez a conclusão mais importante a tirar desta análise seja esta. A IRGC afirma estar salvando seu próprio povo, mas na verdade está mantendo seu próprio povo como refém. Está marginalizando seu próprio presidente, seu próprio ministro das Relações Exteriores, seu próprio presidente do parlamento, e fazendo tudo isso em nome de proteger a República Islâmica. Mas o que eles estão protegendo não é o Irã, é o monopólio do IRGC sobre o Irã. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Gaman, 63% do público acredita que esta guerra é entre o regime e Israel, não o povo. A raiva que vem crescendo desde os protestos de Mahsa Amini, quando combinada com o colapso econômico, se aproxima de um limiar que conhecemos historicamente, o limiar onde o regime não consegue nem pagar suas próprias forças de segurança. E um IRGC não pago não é um IRGC leal. O caminho à frente para o Irã é estreito e escuro, mas devemos observá-lo porque as engrenagens que giram em Teherã estão moldando o futuro de todos, de Hormuz a Doha, de Tel Aviv a Pequim. O que você acha disso? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no PPR Global e ativar as notificações para ficar atualizado sobre nossas análises. Obrigado por nos escolher